Vai começar mais uma transmissão da nossa querida, amada Rádio Telos do Sul. Ai, tô doida pra ouvir novidade da 5D. Ai, meu Deus, o que será que ela vai falar hoje? Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, dia 21, e tá fazendo uma semana que eu me encontrei com uma amiga querida minha chamada Daiane Otto, que é designer e terapeuta de ambientes. Ela mora em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, e eu me encontrei com ela num lugar muito legal que tem aqui em Navegantes, no bairro do Gravatá, que é um café junto com uma floricultura, com opções super saudáveis, veganas, opções sem glúten, opções sem lactose. É um lugar assim muito incrível, né, na quadra do mar. E eu achei esse lugar porque aqui é um recanto assim bem tranquilo, assim, não é um lugar muito badalado, não é um lugar que tenha shopping center, muitas coisas para você se entreter além da praia, né? E caminhando eu encontrei esse espaço e me encantei. E aí é legal porque você vai lá, você toma um café, come uma coisa diferente, já traz umas plantinhas para sua casa. Tem um lago de carpas lá, e eu adorei. Então sempre que eu posso, eu dou uma passadinha lá. E aí convidei a Daiane, porque eu achei que aquele lugar era a cara dela, e porque também eu queria filmar o lago de carpas e poder compartilhar com vocês o quanto é importante você ter um lugarzinho para você ficar em paz, um tantinho do seu dia, um tantinho da sua vida. Então, no meio da correria aqui, às vezes eu pego uma sexta, pego um sábado e vou com a minha mãe para o espaço biofílico, para ficar ali umas 2, 3 horinhas, sabe? Só espairecendo assim a mente. E às vezes ali é mais silencioso do que na praia, que às vezes a praia tá cheia de gente, né? E você quer um sossego e não consegue, tem gente jogando bola, alguma coisa assim. E no espaço ali naquele laguinho tá sempre sossegadinho, né? E eu queria conversar com a Daiane sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente para gente que é semente estelar, porque nós somos predominantemente empatas. Então a gente é muito sensível ao ambiente, a gente sofre muito quando mora num lar com pessoas agressivas, quando o ambiente é desarmônico. E como é importante você conquistar um cantinho seu, né? Um cantinho que você possa ficar em paz, um momento que você possa se recolher ali, renovar suas forças, sabe? Eu acho que a gente precisa, já num estado natural do que seria uma vida normal que a gente não tem aqui, a gente precisaria ter os nossos pequenos santuários. E sendo uma semente estelar em despertamento, em plena transição planetária, passando por processos assim de expansão de consciência tão impactantes, é muito importante ter um local para a gente se recolher, para a gente ter um pouquinho de paz, né? Vários vídeos eu comentei sobre a importância da gente estar em meio à natureza, né? Quem pode ir num parque, quem pode ir à praia, quem pode estar num jardim. Mas quando não é possível, né? A gente ter pelo menos um cantinho da casa que a gente possa chamar de nosso, né? E isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com condições financeiras. Você pode fazer isso num espaço que você paga aluguel, você pode fazer isso não tendo muito dinheiro, você pode fazer isso da maneira como for possível, nas suas condições, porque o capricho, a limpeza e a inspiração, elas fazem mágica no ambiente, né? E eu realmente advogo que a coisa mais importante que você pode fazer por você é conquistar esse espaço, né? Vale a pena você trabalhar mais, vale a pena você fazer hora extra para você conquistar o direito de ter o seu cantinho. Se você não pode encontrar essa paz com as pessoas com quem você mora, vale a pena você trabalhar mais para conseguir pagar um quarto que seja para você ter paz, porque sem um local que te dê essas condições de pensar, de se recolher, de ficar com você,
tudo vai ficar muito mais difícil e a sua saúde é a primeira coisa que vai para o espaço. E eu conheci a Daiane em 2017, assim que o canal tinha começado praticamente. E a gente conversou muito e ela estava bem na fase de transição de carreira, se questionando, que ela vai contar para vocês aqui nesse vídeo. E aí eu falei assim, olha, eu acho que dá para você cumprir a sua missão de alma muito bem dentro do que você já sabe fazer, porque eu acho que isso é muito pouco explorado, principalmente no Brasil. Essa questão de compreender o ambiente da gente como um espaço terapêutico, como um espaço de cura, né, de você projetar a cura no exterior, no interior, né, o que acontece dentro da gente fora e vice-versa. Eu acho isso incrível. E aí de lá para cá, a Daiane se especializou, ela fez vários cursos, ela aprimorou o próprio despertamento dela para conseguir receber a instrução, né, dos seres estelares, da família dela, para aquilo que ela precisava fazer e como ela poderia contribuir com as outras sementes. E aí eu fui conversar com ela lá no espaço biofílico e vocês vão ver, né, vão ignorar, por favor, os barulhos que tem às vezes, né, porque tem muita obra, a gente não consegue silêncio absoluto, a gente grava com o celular, mas o que importa é o conteúdo e eu tenho certeza que vocês vão achar algumas informações muito interessantes do que ela compartilha e eu espero que inspire vocês a conquistar esse espaço de cura do ambiente, refletindo os processos que acontecem no interior de vocês. Então, fico muito contente de poder apresentar minha amiga Daiane para vocês. E no final tem um vídeo onde ela mostra exatamente como é feito o trabalho. Ela fez esse videozinho lá do home office dela em Balneário, né? Então, a gente começa o vídeo batendo papo, né? No espaço biofílico, perto do laguinho. E depois, ela mandou um vídeo onde ela mostra a planta baixa, como se processa o trabalho terapêutico dela para vocês conhecerem. E é mais um exemplo de que a gente pode cumprir a nossa missão estelar naquilo que normalmente é considerado mundano. Você não precisa estar num caminho de religiosidade, você não precisa estar dentro de um centro, você não precisa estar num ambiente templário para você cumprir a sua missão. A sua missão você cumpre no mundo, você cumpre na vida, você cumpre com as pessoas ao seu redor. E nas próximas semanas vem a nossa edição super especial da roda que eu falei para vocês, né, da roda estelar, com convidados, né, fazendo perguntas, né, sabatinas sobre um tema. O primeiro tema vai ser Twin Flame e o segundo tema vai ser Intraterra e o terceiro tema vai ser Imersão, provavelmente o quarto Xamanismo. Então, dentro da Rádio Telos do Sul vai ter essas rodas vivas e essa semana, então, né, vocês ficam com a Daiane, com uma edição especial desse Conversas Estelares, e nas próximas a gente vai ter o Mais ET, que é a nossa roda viva estelar, tá bom? Espero que vocês curtam muito, fiquem bem, fiquem com saúde, procurem a paz de vocês, lutem pela paz de vocês, porque ela vale muito a pena. Um abraço enorme estelar para todos. Não, para comer. Tá bom. Já tá, não falta isso. Tá bom. Obrigada. Ai, que lindo. Daiane,
As pessoas geralmente associam design com algo que é superficial na vida, né? Não é algo importante, mas a gente sabe que a nossa casa é reflexo do nosso eu, né? Como é que você chegou, né? Como que você começou nesse caminho? Você resolveu fazer o curso de design na universidade e como você foi mudando para essa questão do design terapêutico? Vamos falar então, quando eu era criança, eu acho que eu sempre fui um amante das artes, sempre amei desenho. E quando chegou ali, que depois que eu finalizei a escola e tal, que a gente acaba tendo que definir, né? Tem aquela pressão que a gente tem que definir um curso, de todos, o que eu mais me identifiquei foi o que puxava mais para essa parte do desenho. Tipo, tinha arquitetura, mas como ia muito para a área do urbanismo, eu não gostava, então eu não me identifiquei. Aí o design de interiores naquela época ainda estava começando, então eu nem conhecia, na verdade. E tinha a opção de design industrial. Eu acabei fazendo por nota, só que aí quando eles me chamaram, eles falaram que não tinha mais vaga para industrial e tinha para interiores, que era a segunda turma até na época. Como eu disse, estava recém iniciando. Aí eu acabei, não, eu vou ficar pelo interiores. E eu comecei a fazer, e eu comecei a me apaixonar, e eu me identifiquei, eu vi que essa era a minha área mesmo. Até porque comecei a lembrar de certas atitudes minhas e percepções quando eu era criança, que até minha mãe dizia quando eu ia em lojas ou coisas assim, que eu sempre tive bom gosto, já sabia o que eu queria desde pequena, assim, eu já ia certo naquela peça ali, ou a mais cara, ou a mais bonita, enfim, eu acho que na verdade, aos poucos eu fui percebendo que realmente tudo foi instruindo para que eu chegasse e fosse mesmo, optasse por essa escolha mesmo de design de interiores. E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar, assim, eu vi que realmente era isso, né, aos poucos, porque a gente faz a faculdade, a gente tem uma base, né, é uma base, mas é o dia a dia, é a prática que a gente vai construindo, evoluindo, aprendendo mais sobre a nossa área. E dentro desse processo que eu me formei em 2010, dentro dos escritórios que eu passei, além de evoluir, eu fazia projetos para eles e fazia projetos externos também. Eu comecei, como eu tinha minha busca pessoal também, a parte da espiritualidade, eu queria de alguma forma, eu comecei a sentir falta, comecei a enxergar um pouco, como eu posso dizer, fútil, achei um pouco fútil, então, que até foi quando eu comecei a parar e pensar realmente se era isso que eu queria, porque eu estava vendo mais focando na parte fútil, e eu comecei dentro das minhas buscas, e também onde eu te conheci, que eu vi que que também me apresentou outra parte da parte terapêutica, e depois eu fui estudar também, que eu vi que tinha como fazer essa associação, esse link, juntar o interior, né, fazer a parte estética, mas também essa parte terapêutica, né, e fazer esse link, essa junção dessas duas etapas, né, que a gente pode ter um ambiente bonito, mas também pode ter um ambiente terapêutico que pode estar nos ajudando em diversas áreas da nossa vida também. Um ambiente de cura, né? Um ambiente de cura. Você lembra qual que é o teu signo, a lua ascendente, assim, de cabeça? O signo é Áries, a lua, eu acho que é Leão, se eu não me engano. Acho que é Leão. O ascendente, você lembra? Ascendente é Touro. Porque eu tava tentando me lembrar, porque faz 4 anos que eu fiz seu mapeamento, sim, né? Uhum. Onde que tava essa Vênus? Porque você tem uma Vênus muito forte no mapa, né? Uhum. Então, em Touro tá aí manifestado, porque eu tava até comentando com a minha mãe de um canal de perfumaria que eu tô estudando. Sim. E a pessoa que é dona do canal que fala sobre perfume, ela é de uma elegância que te impacta, né? E ela Sim. fala, eu sou libriana. Eu falo assim, gente, não adianta. Libra e Touro, ou pessoa que tem Vênus muito forte no mapa, ela sempre vai ter essa coisa do bom gosto, né? Tipo assim, só falta dinheiro pra gente viver plenamente essa questão venusiana, porque ela tá no sangue, né? Ela tá no DNA espiritual muito forte, né? Eu lembro quando eu li também, que eu comentei com você, dos livros da Denise Lin, né? Da casa terapêutica, do Feng Shui da alma, essa coisa de você curar o seu ambiente, né? E a gente vai tentando fazer isso na medida que o salário permite, na medida que o espaço permite, né? Eu queria que você falasse para as pessoas pequenas coisas, né? Que não depende de muito dinheiro, mais do capricho, porque eu advogo muito essa coisa que você pode morar de aluguel numa kitnet e você ter um ambiente de cura, porque não é o dinheiro que vai fazer isso, né? Eu queria que você começasse dando
dicas bem práticas do que as pessoas podem fazer hoje sem estar nas condições ideais. Assim, a primeira coisa sem excessos, sem bagunça, ter uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa cheirosa, ter elementos que você se identifique, que você goste, né? Trazer plantas, se você gosta de plantas, né? Que as plantas ajudam na harmonização do ambiente. Se você tem animal de estimação, o animal também ajuda no processo da harmonização. Cristais, incenso, passar incenso de vez em quando, fazer uma limpeza energética. A gente pode ir para o lado da cromoterapia também, utilizar as cores, né, que são fundamentais, que auxiliam bastante. Então, uma pintura nova, dar uma repaginada. Quadros com paisagens bonitas que remetam a coisas que te façam bem, não paisagens, coisas tristes, assim, que às vezes, dependendo do quadro, não é muito interessante, mas que te tragam sensações boas, assim, tanto peças decorativas como os quadros. Cores não muito fortes, dependendo da situação do teu gosto, mas tentar seguir a sua alma, a sua essência, assim, não tentar ostentar, né? Tentar fazer algo agradável, aconchegante dentro, claro, das suas possibilidades. E apesar, às vezes, a gente não consegue fazer um móvel planejado, enfim, mas tem muitas peças soltas, com bom gosto, tirando também medida, né? Porque às vezes a gente compra as coisas aleatórias, a gente nem tira a medida ali, tipo, vai comprar um sofá, mas não tirou a medida de onde vai aquele sofá, né? Aí depois tem que passar no canto para poder passar a perna pela porta, né? É verdade. Então, ter uma boa trena em casa, né? Tirar as medidas antes de comprar as coisas. Mas eu acho que dá para fazer alguma coisa legal. Tinta, móveis soltos, almofadas, trocar as almofadas, capa de almofada, uma colcha nova. Já num quarto, por exemplo, cabeceiras. Como até esses dias eu também tinha feito um post no Insta, cabeceiras autocoláveis, tu pode comprar cabeceira hoje estofadas, né, que são placas que você mesmo pode estar aplicando, e assim vai, assim, tem muitas coisas prontas hoje em dia no mercado que você pode mesmo comprar, que você pode mesmo estar aplicando no seu espaço, assim. Daiane, você acha assim... eu tenho uma ideia da tua resposta, né? Mas eu vou deixar você desenvolver, que você entende desse tema como ninguém, né? Às vezes as pessoas pensam em mobiliar sua casa, assim como pensam em trocar guarda-roupa, e elas vão muito por tendência. O que é tendência de moda, né? Mas nem sempre a tendência de moda é o que a tua alma pede. Sim, né? Verdade. E aí o que vai trazer a cura para o ambiente é seguir as revistas de moda ou é você fazer um trabalho interior de autoconhecimento? Porque o que inspira uma pessoa pode ser o deserto, a outra pode ser uma floresta tropical, né? Verdade, Então a gente tem que seguir a essência, o que a sua alma pede. Igual, a minha casa ideal para mim é uma casa eu sinto a necessidade de estar perto da praia, então eu trabalho com elementos que me remetam a mar, a praia, assim, isso me traz uma paz e tranquilidade. Talvez para outra pessoa é uma casa de campo, né? Outra uma casa na montanha, sei lá, perto do mar, enfim. Ou tem pessoas que gostam mesmo de cidades grandes e gostam de ter elementos que associam, tipo, uma São Paulo da vida, assim, quadros que remetam às cidades. I love New York, né? Isso. Ou até Paris também, New York, Paris também, né? Então é trazer elementos de coisas que te inspiram ou para dentro de casa, não seguir tendência. Tendência ajuda a dar um norte, mas a pessoa tem que seguir a sua essência, a sua alma que realmente gosta, senão... Não adianta fazer uma casa para os outros, tu tem que fazer uma casa para si. Porque se alguém vai te visitar e ver que, igual tu foi lá em casa uma vez e falou, a tua casa tem a tua cara. Sim. Isso é muito legal, a gente ir na casa, receber uma visita e dizer, nossa, como a tua casa parece contigo, assim. Por quê? Porque tem elementos que a pessoa vê que tem você, que tem na casa, que faz esse paralelo, essa contrapartida, né? Sim, eu lembro que... Quando eu morava numa casa, né, a gente morou ali décadas, né, não a primeira casa, mas a primeira casa que meus pais compraram, né, e quando eu estava adulta, assim, eu queria marcar o meu quarto com a minha energia, e aí eu lembro que eu pintei, foi a primeira vez que eu pintei um cômodo, né, fiquei 2 semanas depois com dor na coluna, aquela coisa de não ter preparo nenhum para fazer, mas realmente mudou completamente a energia do quarto, e eu senti assim que o quarto ele era destacado do resto da casa. Isso me fazia ter um porto seguro, um canto na casa que fosse meu.
E eu já conversei com algumas pessoas que eu fiz mapeamento também, e eu percebia que a pessoa ela estava muito esgotada energeticamente e ela não tinha condições financeiras de alugar uma casa sozinha. E aí tinha pessoas no ambiente que ela tinha conflito e era desgastante. E o quarto era o único refúgio da pessoa. Ela precisava ter pelo menos um quarto na casa para ela, né? Uhum. Só que às vezes as pessoas, independente de ser um quarto ou ser a casa inteira, elas viveram tantas coisas ali que elas não têm ânimo de mudar. Tipo, se no mundo ideal ela ganhasse na loteria, comprasse uma casa, ela teria isso. Mas você não pode fazer isso por diversos motivos práticos, né? Você é obrigada a viver na casa que você tá, às vezes, com outras pessoas. E aí, eu senti isso na prática pintando meu quarto. Mas o pai Diamantino Trindade, que além de um pai de santo, né, que é um dos grandes nomes da Umbanda, Sim. ele é um químico, né? Ele é professor de química, formado pelas melhores universidades. E eu lembro que ele falou pra gente o seguinte, uma vez numa aula, que pintar uma casa era como se você fazer um exorcismo nela. Sim, porque a tinta tinha enxofre. Então ela acabava purificando e limpando as memórias além da cor. Com base nisso, eu queria que você desse umas dicas assim, que cor para que tipo de personalidade. Tipo, se a pessoa hoje ela tá muito triste, tá deprimida, ela passou por um luto, ou se a criança é agitada, ou se tem questões de saúde, quais são as melhores cores para se pintar um cômodo? Ou uma parede só, ou só o quarto inteiro, o que é melhor? Sim, tipo, num quarto, eu não acho interessante pintar todas as paredes, assim. Talvez uma parede só, talvez ao fundo da cama, eu já acho interessante. Fazer uma mescla, assim, agora usar muitas cores também não, porque fica um carnaval, né, não é legal. Ou talvez tons sobre tons, assim. Para crianças, por exemplo, se são muito hiperativas, muito agitadas, assim, em cores eu aconselho o verde, que é mais, ele equilibra mais, né? Além de estar associado, eu associo muito verde à cura também. Que tom de verde seria? Verdes claros, verde água, verdes mais clarinhos. E também o azul, que também traz tranquilidade, serenidade. Eu acho que essas duas cores são bem interessantes. O amarelo já é mais estimulante, assim, mas ele também está muito associado à alegria, então depende da tonalidade. Então, se é bem forte, o amarelo é interessante para estimular a criatividade. Tipo, num home office é interessante o amarelo. O roxo também eu gosto também. O laranja também é interessante, tipo, no home office, que eles estimulam a criatividade. O que mais? Num quarto de casal também a gente pode estar trabalhando também com essas duas cores, tanto o azul quanto o verdinho, mas também o rosé também é bom, para trazer mais assim, amorosidade também é interessante. Mas trabalhar mais com cores mais claras, assim, ou pontos específicos, dependendo da situação, a gente até pode botar uma cor mais forte. Mas quando a casa é muito pequena já não é muito interessante, porque acaba sendo tons muito escuros, acaba fechando mais o ambiente, assim. Então, para acalmar tons mais claros, para estimular cores mais vibrantes, vamos poder dizer assim. Então, se a criança é muito ativa, um verde, um azul. E também outra coisa, falando de crianças hiperativas que eu me lembrei, quando a criança é assim, que ela é mais dispersa, não é legal ter muita coisa, é bom trabalhar com menos é mais limpo, assim, um ambiente mais sucinto, porque muita informação acaba, né, também atrapalhando. Então, mais limpo, assim, até para um olhar, assim, é mais interessante, até para a fluidez das energias. Não tem muita coisa também embaixo da cama, também não é interessante no quarto dessas crianças. Cristal, a gente pode também inserir cristais, como o quartzo rosa, a pedra da lua também é bem interessante para crianças. São assim. Outra coisa interessante também é, talvez, a maioria das crianças da atualidade são bem sensitivas, né, intuitivas. Às vezes pegar as crianças, levar numa loja de pedras e deixar elas por si só, sentir a energia e escolher alguma pedra. Que também é interessante, porque aí a própria intuição dela já ajuda ela a escolher e fazer isso de tempos em tempos, assim, escolher alguma pedra, alguma coisa para ter no seu espaço, que é bem interessante. Bem interessante. Daiane, vamos começar falando de uma coisa boa, né? Vamos dizer, vou inventar uma situação aqui, né? Uma pessoa aconteceu uma coisa muito boa com ela conseguiu um intercâmbio, ela vai para fora do país. Mas emocionalmente ela vai sentir saudade, né? Ela vai ficar num quarto que provavelmente ela vai dividir com outras pessoas.
o que ela poderia fazer nesse microambiente que ela tem, que é compartilhado, para lidar com a saudade, né? O que ela pode fazer para sentir um pedacinho dela ali? É legal, né, se ela puder levar junto com ela alguns elementos, claro que pequenos, na bagagem, que ela se identifique que faz parte daquele local em qual ela convivia, eu acho que é bem interessante. Ou até tem pessoas que são apegadas a ursinho de pelúcia, né? Tem alguma coisa específica. Quadro, eu acho muito bacana. E fotos, eu acho que foto é super, porque tem uma conexão muito forte com as fotos. Então, um cantinho com uma foto, com elementos assim que remetam àquele local que ela convivia, eu acho que é bem interessante. Porque aí é um espaço compacto que acaba a pessoa tendo que montar, né? Então não dá para pôr muitas coisas. Mas eu acho que objetos e fotos, eu acho que já é super, super interessante. E para aquelas pessoas assim que estão... a gente fez uma edição da rádio focando em Twin Flames, né? E aí aquelas pessoas que estão precisando se abrir para o amor, o que ela deve colocar na casa dela como símbolos códigos de que ela está aberta para o amor? Então, aí é mais complexo, mas vamos dizer assim, a própria terapia, né, a qual que eu trabalho, depois eu falo um pouco mais especificamente, mas a própria terapia de ambientes, ela auxilia nesse processo, porque ao a gente estar harmonizando a casa, equilibrando e elevando a frequência do imóvel, e ativando nos espaços as áreas da vida e principalmente focando no relacionamento, já vai estar ajudando nesse processo. E também trazer elementos assim de dualidade, tipo, não ter imagens de pessoas muito sozinhas, coisas tristes, trazer algo que remeta a isso, ao amor, né? Uhum. A cor também é o rosa, é o forte, o rosa, e quartzo rosa, é o forte assim do amor. Trazer esses elementos de amor, de paixão, também quadros ou com frases também que remetam ao amor, eu acho que é bem interessante. Porque às vezes a gente tá meio gato escaldado, né? Então você colocando esses elementos já vai te ajudando a se acalmar, entrar de energia, né? Sim. Eu estou estudando agora perfumaria, cheiros que vão auxiliar isso, para colocar aromatizadores e tal. Você conhece algumas essências que auxiliam nisso? De amor, eu sei que canela estimulante é muito bom e também é afrodisíaco. Para quarto, lavanda, capim-limão, a outra agora, gerânio. Gerânio também é muito bom. Rosas é muito bom. Rosas, aromas de rosas. A pessoa colocar esses aromas para ela dormir ali já é uma terapia que ela tá também uma terapia passando, também. né? Sim. E num caso assim que ninguém gosta de falar desses assuntos, mas eu acho que é justamente onde é mais importante, né? Numa época de pandemia, né, tantas pessoas perderam entes queridos e passaram por um luto que era inesperado, né? O luto nunca é desejado, né? Mas nesses tempos a gente passou por muitos desencarnes inesperados. Aí existe um conflito, algumas pessoas não conseguem lidar com isso e elas saem escondendo tudo que é da pessoa para não ter contato, outros transformam a casa num museu em memória daquele que partiu. Como que você aconselharia as pessoas a lidarem com luto, né? Claro, não só na pandemia, sempre, porque sempre vai ser uma dor. Como que a casa pode auxiliar a passar por esse processo de uma forma mais saudável para os membros que ficam ali? Então, o luto é uma situação bem complicada. Eu acho que no fundo a gente tem que ter um tempo e viver aquele luto. Eu acho que são etapas, que aos pouquinhos é um processo que você vai criando desapego, né? Porque não é interessante você ter um mausoléu em casa e montar aquilo ali. A vida continua, infelizmente acabou para quem foi, né? Essa história, na verdade, né? Porque a pessoa... a partida, mas essa história teve um fim. Mas é legal, aos poucos, você criar não é um desapego talvez um pouco forte, mas tipo de roupas, de pertences da pessoa que você não vai estar utilizando, fazer uma doação, porque aí é como se aquela história continuasse, você está fazendo uma boa ação e a própria pessoa que partiu vai ficar feliz com aquilo, com aquela atitude, porque a história dela perpetua e está ajudando o próximo. Então eu acho interessante haver esse desapego, claro que no seu tempo, tudo é aos poucos, não pode ser de uma forma brusca porque acaba te prejudicando, mas tem que haver esse desapego em algum momento da sua vida porque a vida continua, não é interessante, porque é uma energia parada, não há uma fluidez, não é interessante aquilo, e cada vez que você vai vendo, tipo, se você tem um quarto ali montado e você não desmonta, vai te criando uma tristeza, né?
Então é legal haver esse desapego, você fazer isso aos poucos. Desapegar, doar tudo que você acha que você pode doar, que você não vai ter como utilizar, e ficar somente talvez com algum objeto, alguma coisa que te remeta, que te traga felicidade, que te traga uma coisa, uma lembrança muito boa. E talvez montar um cantinho na tua casa, mas não um santuário, mas talvez um cantinho específico que você escolha com uma foto daquela pessoa, algum elemento, algum objeto dele que ele deixou, ou ela, enfim. Que faça assim, tipo, ter um quadro, ter um objeto de pertence dela que te traga algo bom daquela vivência com aquela pessoa, e talvez colocar ali uma planta, porque uma planta, a terra, eu acho que é bom ter uma planta ali próximo desse cantinho que você está montando para aquela pessoa. Só um minutinho para o helicóptero passar, que aqui a gente tem muitos helicópteros. Aqui tem barulho do mar, que às vezes fica mais alto do que você consegue se ouvir, sim, mesmo a 3 quadras de distância do mar, né? E eu fui cantar um ponto outro dia na praia, e eu não ouvia minha voz, só ouvia o fundo do mar, né? Uhum. E tem que passar muito helicóptero e obras, né? Então vocês que estão ouvindo, relevem os barulhos, foquem no conteúdo, que a gente tá fazendo o melhor que dá, né, Daiane? Sim, com certeza. Continuando, né? Aprecie a paisagem. Aprecie a paisagem. A paisagem aqui é linda. Aí, de morte, tem mais alguma coisa assim de luto você poderia dar de dica? Não, de luto eu acho que é isso. Monta um cantinho pra pessoa, assim, desapega dos pertences, que é muito importante, desmonte aquele espaço, aquele quarto. Talvez passar uma tinta nova, dê uma outra função para aquele espaço que era daquela pessoa. Desapegue dos pertences e talvez pegue um ou outro elemento que não te traga dor, e sim, assim, te traga amor, assim, um conforto, sim, relacionado àquilo, e monta um cantinho na sua casa para quando você passe por ali você ver, ou dependendo como é a sua casa, se tem o home office, tem um cantinho que você pare para ouvir uma música, tem aquele cantinho ali específico que você olhe de vez em quando, é como se fosse uma memória, né, tipo como é que eu posso dizer, é um ente querido que você está reverenciando, entre aspas, aquela, sim, memória, vamos dizer assim. Eu me lembro de uma amiga minha que ela perdeu um bebê novinho. Sim. E aí tava toda aquela situação, né, ainda sob efeito de hormônio, né, no corpo. Aí algumas pessoas da família estavam pressionando ela para fechar o quarto, desfazer o quarto de bebê, né? Porque não queriam que ela tentasse uma nova gravidez logo e tal. Sim. E aí eu falei pra ela assim, em primeiro lugar, não fazer nada enquanto ela tivesse num período ainda com leite no seio, quer dizer, o corpo dela tava todo pronto para receber. Pronto para aquilo, tava muito complicado. Então, se deixar o próprio corpo sair daquele processo, sim, de maternagem, né, para ela depois pensar o que fazer. Aí depois que ela já estava caminhando para isso e não tinha decidido ainda se ia tentar uma criança logo ou não, uhum, né, eu falei para ela assim, guardar as coisas que fossem representativas da maternidade dela, uhum, do desejo dela de ser mãe novamente. Aquele quarto poderia ter os elementos, né, que não que representasse a criança que partiu, mas ela como mãe se preparando para essa função, né, que deixasse, é claro, uma ou outra peça daquele filho, que foi o primeiro filho, sim, né, para honrar a memória, mas a maior parte do enxoval desse menino que ela doasse, uhum, porque aí também não passaria uma expectativa que a próxima criança tivesse que ser um menino e tivesse que dar continuidade à história desse que partiu. Sim. Tipo, que ela se abrisse para receber uma criança do zero, uhum, com a sua própria história, né? Tá, guardasse certo, um elemento de lembrança desse primeiro irmão, uhum, né? E o quarto poderia até permanecer, mas como é a maternidade dela, uma promessa de maternidade, uhum, se ela desejasse, né? Sim. Porque realmente é um equilíbrio complicado, né? É complicado, é bem complicado. E morte de criança é muito mais difícil de lidar, né? É bem mais difícil, né? Porque aí a mãe, ali, principalmente se é um processo que ela já passou um tempo se preparando para vir aquela criança e depois há aquela partida, né? Mas nada, acho que tudo tem um porquê, né? Entre tem aspas, um porquê. Tudo tem um porquê. Eu sei que é difícil, mas tem que haver algum momento da vida, ela tem que ter aquele momento de sofrimento, de viver o luto, mas depois ela tem que continuar a vida, né? De alguma forma. Sim. Outra questão que não é tão extrema, mas as pessoas sofrem, né? Também muito é término de relacionamento, principalmente quando um não quer, uhum, né? Como que a pessoa pode superar isso utilizando da casa dela como um apoio? Porque a dor é tão feroz, né, também, que às vezes a pessoa sai fazendo um monte de besteira. Então, para evitar que ela faça besteira,
Ela melhor arruma a casa. É. Como que ela deve arrumar a casa? O ideal era se pudesse tirar tudo e fazer tudo de novo, porque assim, término, acabou, terminou, inicia uma vida nova, né? E só que também tem que estar aberta para novos amores, para a vida, para os amigos, para a família. Então, se pudesse transformar tudo, seria interessante, mas dentro das possibilidades dar uma boa repaginada dentro das condições da pessoa, uma boa tinta, mudar os móveis de lugar, comprar uma coisinha ou outra nova e o principal, doar o colchão. Nossa, gente, isso eu acho que é assim a primeira necessidade, né? Necessidade. O colchão da cama é o primeiro que tem que ser trocado. E as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Não, primeiro o colchão. As energias estão todas ali, totalmente né? ali. Principalmente uma tinta nova no quarto, né? Que já dá uma ajudada. E se puder também mudar alguma coisa, seria ideal. Trazer... Porque assim, antes eram 2 personalidades dentro daquela casa. Eram 2 essências, né? A casa era compatível com os 2. Quando saiu uma, ela tem que se transformar na essência daquela pessoa, daquela moradora ali, ou morador. Né? É uma casa de casal voltando a ser uma casa de solteiro novamente. Então tem que ter a personalidade, a essência daquela pessoa ali agora. E tirar tudo, né? Tirar todos os porta-retratos que tá com aquela pessoa para não causar sofrimento. As imagens, quadros daquele casal tem que ser tudo tirado e se transformar numa casa de solteiro e guardar essas fotos, né? Não ter amostras porque isso remete a sofrimento. E também peças, tudo que é dele ou dela, enfim, que leve o que ele ou ela querem levar, que leve, não fique guardando. Deixa a pessoa já levar para ver esse desapego, assim, não é interessante. Não transforma a casa em depósito, né? No depósito daquela pessoa que partiu, é vida nova. De uma história que não tá mais em voga, né? Isso, porque é uma energia estagnada, não traz fluidez e é como também a pessoa, criando aquela esperança que um dia vai voltar, também não é interessante. Então é bom, é vida nova. Senão passa 20 anos presa na história, né? Não fica preso naquela história ali, é vida nova. Tá aberta a novos amores. Trazer amigos para casa, né? Dar uma boa repaginada até para trazer amigos, família, assim, pra vida continuar. Tirar aquele suéter que roubou escondido, a parte de cima do pijama, que mulher adora usar a parte de cima do pijama dos namorados, né? Verdade. Essa tem que ser a primeira peça a desaparecer, né? Botar fora do mal e devolver. Compra um pijama novo só seu, guarda a calça pro próximo namorado e usa a parte de cima por enquanto, né, Daiane? A gente tem que ser criativa também, né? Tem que ser criativa. Porque tem que levar na brincadeira, que na verdade é doído. Quem tá terminando o relacionamento é doído, só né? Quem tá na pele ali, que tá passando pela situação que sabe. Eu sei que é fácil falar, desapegue de tudo, transforma, eu sei, mas também é um processo. Mas aos pouquinhos tem que ver que a vida continua. E se teve um término, é porque tinha que ser assim e coisas melhores virão, né? Com certeza. Eu me lembro que eu vi uma postagem no seu Instagram que eu me impressionei muito, porque assim, é uma coisa que instintivamente eu sempre senti, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar a respeito. Mesmo pessoas que falam de energia e de móveis da casa, ninguém tinha falado isso. E você falou. Aí eu falei assim, olha, danada, Daiane, ela sabe esse negócio aqui. Que assim, eu sinto que o meu travesseiro, ele satura de energia mental há menos de 6 meses. Eu sou obrigada a trocar meu travesseiro, senão eu começo a não dormir. Eu sinto como se o travesseiro ficasse eletrificado, né? E é claro que a gente sabe que é bom ter um bom travesseiro, de qualidade, com repouso. Mas é uma outra coisa que não tem a ver com a qualidade. É energia, né? Então eu sempre coloco o travesseiro no sol, quando eu vou trocar, para mudar a energia. Mas parece que uma hora ele satura e tem que trocar. E eu vi você falando sobre isso. Eu queria que você falasse dos travesseiros e de outras coisas assim que são necessárias a pessoa não ficar usando além de um certo tempo, que é negativo. Ela tem que trocar por peças novas. O travesseiro, como você disse, é importante. Até porque a questão do travesseiro, às vezes quando a gente vai chorar, a gente chora onde? A gente chora no travesseiro. Então, é um acúmulo de energia, né? Que vai ficando ali. Então, devido a um certo tempo, você tem que realmente trocar aquela peça. O colchão, como eu já falei, apesar do término, mas após um tempo também é interessante a gente trocar. Outra coisa que a gente poderia talvez ver, além do travesseiro e do colchão, agora de momento assim, falo agora não me recordo, mas roupa de cama, você acha que também? Roupa de cama talvez após um tempo, assim. Quanto tempo mais ou menos você acha que seria? A roupa de cama?
ainda dá para alguns anos ainda, que a roupa de cama não é tanto. É por causa que o travesseiro a gente deita nele, põe a cabeça, sabe? E o colchão tem a questão das células. Parece um motor o cérebro ali, né? Eu acredito que é mais esses dois itens. Uhum. E a edredom, essas coisas, dá pra ainda levar um certo período. Até porque quando tu lava também já dá uma boa limpada. Até a própria água sanitária que a gente usa, ela ajuda também. Ajuda, né? Tem uma certa propriedade nela que ajuda a dar uma limpada. Até na própria casa, passar às vezes com anil, botar um pouquinho de água sanitária, ela ajuda também na energia. O anil tem muito poder, né? Até o pessoal toma banho de anil na Umbanda. É um dos banhos também receitados. Sim, é muito bom porque a passar na limpeza casa. é o principal, né, Daiane? Porque eu sempre penso nisso quando eu mando a Manu pro pet shop, né? Ou quando a gente dá banho nela em casa. Às vezes a pessoa tem um cachorro, vira-lata que seja, mas o cachorro é uma graça. Só que você deixa ali o pelo engruvinhado, né? A grama grudando no pelo. Né? Todo o cachorro parece que é um trapo, mesmo que seja um cachorro, né, que tenha a raça, tudo, que seja todo fofinho. Aí basta um banho, você pensa, nossa, meu cachorro é lindo, né? Tipo, e a gente renovado. também, né? A gente pós-banho, anti-banho, é outro ser humano energeticamente, né? Sim, a gente não muda tanto a aparência, como o cachorro, coitado, né? Bicho. Mas a gente muda e a casa é a mesma coisa, né? Se você não limpa, né, você vai pegando cada vez mais desgosto da situação, né? Sim. Não, a casa tem que estar bem organizada, limpa. Eu sei que às vezes no cotidiano, no dia a dia, às vezes a gente não consegue. Mas dentro das possibilidades é bom a gente manter ela organizada. Uma casa organizada é vida, mente organizada. E haver um detox de vez em quando da casa, uma limpeza, dar uma tirada nos armários, desapegar das coisas que você não usa mais, que não é legal, que é energia estagnada. Coisas quebradas é bom botar fora, que também não é interessante. Ou às vezes você não quer doar, mas pelo menos tirar. Dá de presente para alguém que gosta, né? Alguém que gosta, ou pelo menos tirar para fazer aquela movimentação de energia, tipo, tirou, limpou, põe de volta, mas houve aquele movimento da energia. Então é importante. Mas se você conseguir fazer um desapego, sabe, até se ensina muito, criar aquelas 3 caixas. Uma você ninguém não tem serventia, não tem para quem dar, porque tá muito detonado, o que não serve para ti, não vai servir para os outros. A outra que você não usa, mas dá para fazer uma doação e o desapego, assim, fazer esse processo de vez em quando. Até dizem que quando você compra uma blusa nova é bom você dar outra. Sim. Fazer esse um rodízio, né? Para não ficar com as coisas entaladas, um monte de peça que não usa, né? Sim. Eu acho ótimo isso. Eu cheguei num ponto que quando eu era adolescente e tinha meus 20 anos, eu guardava tudo que eu ganhava, mesmo se eu não gostava. Sim. Que eu me sentia assim em débito, eu tenho que mostrar minha gratidão pra pessoa. Na medida que a gente vai ficando mais velha, depois dos 40, eu comecei a pensar assim, não, gente, eu guardo isso aqui só por consideração à pessoa. Sim, aí hoje eu tô no polo oposto, né? Então assim, hoje o meu apartamento é um apartamento pequeno, só de um quarto. Então eu fiz questão de só colocar ali coisas que fossem significativas. Não tem um prato que não tem alguma coisa. Então assim, eu tenho 4 pratos. Eu escolhi os 4 pratos. Eu tenho 6 copos, eu ganhei 4 e 2 eu coloquei. As canecas que eu tenho ali, todas escolhidas a dedo. Porque cada peça dela, quando eu uso, é uma forma de eu me lembrar alguma coisa para ser grata. Sim. Alguma coisa que me inspira gratidão. Então, isso é uma terapia que eu tô fazendo. É uma autoterapia, né? É uma autoterapia. E tudo aquilo que eu ganhei, que eu guardava por consideração, eu dei para outras pessoas queridas. Sim. Eu repassei. Falei assim, olha, eu ganhei isso aqui, mas não cabe mais na minha casa. E até porque, assim, eu sou outra pessoa. Então, tinha peças que eram uma graça. Mas, assim, ou aquela pessoa que me deu, eu não vejo há muito tempo. A gente era de um... Vamos dizer assim, conheci aquelas pessoas numa época que eu era outra pessoa. Sim. Agora eu já sou um outro ser humano. Então, para que eu vou ficar guardando aquilo? Isso não então, até eu honro aquele presente, repassando para alguém que tá amando, que gostou daquilo, né? Dá uma continuidade para ele. Até me lembra, tem muitas pessoas que ganham presentes de outras pessoas, mas às vezes nem gostam. Aí se sentem obrigadas, como você falou, ou vão guardar, ou vão botar num espaço na casa por questão de educação, né? Só que, no fundo, isso não faz bem. Fazer mais é mal. Porque se você não gostou daquilo, ou até mesmo pela própria energia da pessoa, que tem isso, né? Às vezes a pessoa te dá, mas às vezes te dá com segundas intenções, também, né? tem isso. Tem isso também, né? Então não é legal ficar com aquilo. É um cavalo de Troia o presente em casa. Já ouvi muitas histórias disso. Até tem uma conhecida que a sogra deu pra ela um sapo. Ela odiava aquele sapo.
Aí pegou pra não ficar. Ela pegou e enfiou dentro do armário, do roupeiro dela. Aí não sei que ela chamou alguém, porque as coisas não estavam indo muito bem na vida dela. Mas pra frente ela foi descobrir que elas tinham feito alguma coisa naquele sapo. Aí ela deu um fim. Nossa. Mas tem isso. Então quando a gente. Às vezes é a própria intuição já avisando, né? Então não fique com aquilo, não goste, desapegue de uma vez. Porque acaba fazendo mal, é uma energia ruim, ele que tá atrapalhando a tua vida. Não deixar as aparências governarem, né, É. Daiane? Nada de, tipo assim, também tem essa outra questão que falou nisso, a aparência, né? Tem muitas pessoas que criam casas pra ostentar. Isso não é legal. Não é uma casa vitrine. A casa é pra ser vivida, convivida, se sentir bem, é teu tempo. Então, a pior coisa que tem é chegar numa casa, sabe, cheia de nome toque, ou passar aquela sensação de fria, porque uma casa assim é mais fria, né? Eu acho é um espaço frio, sem vida, mórbido. É diferente de uma casa com essência, com alma, são casas completamente diferentes. Quando criança, eu sempre me lembro assim que eu não gostava de casas muito grandes, de mansões, porque eu sentia essa energia fria. Eu sempre fui apaixonada por pequenas cabaninhas, né? Onde você encontra o amor ali, em cada centímetro da casa ele tá saturado, né? Só pode ter 20 pessoas dentro da cabaninha, né? Mas a cabaninha é uma delícia. É cheia de amor. É cheia de amor. Daiane, eu tô amando essa nossa conversa, essa frase que você falou aí, que a casa não é para ser ostentada, não é para ser uma vitrine. Eu acho que é tão forte, sabe? Tão poderosa, porque assim, a nossa vida não é para ser uma vitrine também. Não. Né? A nossa vida é para ser vivida, a nossa essência, né? E refletir isso em tudo. Sim. Você mora em Balneário Camboriú? Moro. Você consegue fazer trabalhos para as pessoas online? Precisa ser só da região de Santa Catarina? Como que funciona? Não, o trabalho hoje em dia, a internet, graças a Deus, facilitou isso bastante, né? Então, hoje em dia é possível fazer projetos para qualquer parte do mundo, vamos dizer assim, online. Não teria esse problema. Até porque aí a gente faz todo o processo ali a gente se conversa toda pela internet, quando eu vou fazer um projeto, eu faço um briefing, converso com a pessoa, né, para entender totalmente a personalidade da pessoa e assim tá desenvolvendo o projeto, e depois a apresentação também é feita online. Quando é local, aí eu vou na casa, é diferente, quando é aqui próximos às redondezas eu vou, né, na casa e tiro medida, enfim, mas o restante a gente consegue fazer tudo pela internet. Porque a pessoa pode tirar medida, né? Sim, a pessoa, alguns têm planta já com medida, eles podem estar enviando, e depois aí o processo, a parte executiva, a gente consegue também estar enviando, que a própria pessoa pode estar executando pela quantidade de detalhamento que tem nesse processo, no trabalho executivo, sim. Né? Isso seria o quê? Qual o nome desse trabalho? Essa é a parte do desenvolvimento de projeto de interiores, a transformação assim, do espaço, né? Tem duas etapas, a pessoa pode me contratar tanto para fazer a transformação do espaço, tanto com transformações de layout, enfim, de paredes, enfim, de análise de layout, de construção, assim, esse processo dá para fazer, ou só de móveis mesmo, essa transformação de espaço, né? E também tem a parte terapêutica, que é uma segunda etapa, se a pessoa se identifica, tem interesse, que aí a gente pode estar fazendo. Que aí que entra, aí é feita uma análise do espaço, uma mensuração de todas as energias nocivas que tem no espaço, tanto danos físicos, mentais, psíquicos, porque a gente sofre esses danos tanto do entorno, né, da parte da convivência, dependendo como é o convívio daquela casa, se é uma casa nova, se é uma casa velha, às vezes é uma casa alugada, você foi morar ali, mas tu não sabe pelo que passou aquilo ali, então existem as memórias na parede, aquilo automaticamente pode te prejudicar. E também existe as interferências externas, tanto telúricas, né, e geobiológicas que vêm debaixo do solo, como o gás radon, que ele é inodoro e não tem cor, às vezes pode estar recebendo aquela influência, ele está vindo, está sendo emanado e você nem sabe, e aquilo com os anos pode até vir a te dar câncer. Nossa. A água subterrânea também é prejudicial, pode ter rachaduras, né? Dependendo da localização do seu imóvel, onde você mora, também isso é feita uma análise, isso também pode te interferir beneficamente ou positivamente, dependendo como esteja o entorno. Postes, aqueles postes que tem bem na frente da casa, dependendo se é aquele, sabe, de disjuntor. Até onde eu moro, na frente do quarto da minha filha, tem um. Aí, além do barbar que foi aplicado, eu tive que utilizar alguns símbolos para poder bloquear, né? Criar uma blindagem de proteção. Porque nesse trabalho,
que a gente faz a mensuração e depois a gente faz o tratamento, infelizmente, o que vem do solo a gente não consegue, não tem como eliminar, né? Cavar e corrigir esse problema. Mas esse trabalho é feito uma blindagem, uma elevação de frequência para poder proteger, né, e elevar a frequência do imóvel. E no Bagua quântico, depois que a gente faz a mensuração, a gente faz o tratamento, a gente faz a ativação das áreas da vida, que é ativar a árvore, né? A árvore da Cabala, que é a árvore da vida no imóvel, né? Que cai dentro das necessidades de cada morador, né? Porque uma casa ou um apartamento que para você, talvez tu tenha 2 quartos, mas um quarto você vai fazer um home office, talvez para outra pessoa vai ser o quarto do seu filho. Então, de acordo com as necessidades do cliente, a gente vai fazendo a disposição das áreas da vida. Diferente do Feng Shui clássico, que aí fazendo a comparação para quem conhece, é como o Feng Shui clássico, é como se você fosse pegar uma planta baixa, dividisse, fatiasse praticamente como se fosse uma pizza e e fizesse uma análise de onde está as áreas da vida. Às vezes o sucesso está no banheiro, o relacionamento do casal está na sala. E nesse trabalho terapêutico, que é um trabalho quântico, você vai posicionar exatamente onde necessita. Tipo, o relacionamento tem que ficar no quarto do casal para potencializar, né? A saúde tem que ser no centro para poder já estruturar a árvore da vida, sabe? Então é tudo distribuído de acordo com a necessidade de cada cliente e respeitando o ciclo construtivo. E isso automaticamente te ajuda na tua vida também, né? Porque não tem nada pior do que chegar numa casa e você não se sentir bem. Tem muitos terapeutas que até esquecem da sua casa, né? Acabam se tratando muito ou buscando muito reiki ou constelação, infinitas formas de se autotratar, mas esquecem desse olhar para dentro da própria casa, né? Que ela pode, depois de um certo tempo, tu vai lá, se trata e volta, passa um período, tu começa a se sentir mal novamente, nem sabe por que pode ter esse link. A tua casa pode estar te afetando de alguma forma e drenando a tua energia também, se ela não está harmonizada. Daiane, eu tô achando maravilhosa essa conversa. Se tivesse 3 horas, a gente teria assunto para 3 horas. Sim. Né? Eu já combinei com você para você mandar lá uma foto do seu cantinho, lá onde você faz os projetos, explicando Sim. a parte mais técnica. Mas pra gente encerrar, assim, por hoje, até porque eu quero aproveitar a sua companhia pra gente tomar um café. Eu queria dizer assim que eu tenho um orgulho imenso de te conhecer, de poder dizer que você é minha amiga. Lembrar que a gente se conheceu há 4 anos, né? Sim. Através de um mapeamento. E a gente conversou sobre isso, que esse trabalho ia ser possível. E hoje ver você brilhando no Instagram, assim, me deixa tão feliz, como se fosse realmente membro da minha família, eu tenho certeza que é. Sim, com né? certeza. Pra mim, você é uma pessoa da minha família e eu vendo você fazer esse trabalho me realiza também. Eu queria que eu sei a resposta disso, mas eu quero que você fale para as pessoas, porque eu sei como é difícil você ser assalariada, você ter a conta ali e você tá super infeliz num cantinho, né? E não sabe, aí você lê um livro sobre Feng Shui e você fica desesperada, porque você vai tentar aplicar aquilo, não dá certo na vida, né? Eu já rasguei muito livro de Feng Shui tentando ver aquilo, meu Deus, não dá, não posso demolir as paredes da casa, não tem condição. Então, aquela pessoa que, assim, ela não tem muito dinheiro, ela tem um espaço reduzido, ela não sabe nem o que fazer, mas ela quer a ajuda de alguém com um olhar terapêutico que diz, olha, você pode fazer isso, isso e isso na sua situação, que já vai te ajudar e não vai deixar você morrendo de fome 3 meses para fazer. Tem como, Daiane? Tem como sim. A pessoa não fazer assim, uma remodelação do ambiente, mas ela entrar em contato com você para ter um auxílio terapêutico de um pequeno espaço. É possível? É possível. É possível com pequenos ajustes, cores, até análises de próprio fluxo, porque até dependendo da distribuição de como estejam os móveis, ou a posição, tipo uma cama embaixo de uma viga, ou uma mesa de jantar embaixo de uma viga, ou um sofá, né? Então, dependendo, então, a própria análise do fluxo de como estão os móveis, isso já auxilia. Então, não precisa ser... É que as pessoas têm, infelizmente, acho que na cabecinha de muitas pessoas, muitos têm essa questão da ilusão que o design é para rico. Não é para rico. Design é uma questão de saúde também, é para todos, tudo é questão de se conversar, né? E que tem formas simples e sim mais em contas de a gente fazer um projeto bonito e que atenda tanto a parte funcional que a pessoa precisa no momento e a parte terapêutica também. Tudo é questão de se conversar e eu entender a pessoa, as necessidades e
E bora lá, vamos transformar esses espaços aí. Vamos transformar, vou deixar você dizer suas últimas palavras, dá seu Instagram, a gente vai colocar a foto aqui depois. Você tem canal no YouTube já? Não, eu quero fazer ainda, uns poucos, até pra mim fazer esse vídeo aqui com a Estela, ai, não sou pouco, mas aos pouquinhos vai sair. Imagina, aí, né? parece que você tem canal há 500 anos. Dá um endereço pro pessoal aí, como que te contata? Pode ser pelo próprio Instagram, ali pelo direct, ali no link da própria bio do Instagram, tem ali o meu WhatsApp. E é Daiane.Otto.design, é meu Instagram. E eu quero muito agradecer a Estela, ela sabe que pra mim ela é uma pessoa muito importante, né? Quando depois foi um divisor de águas, né? Quando eu te conheci, assim, foi onde eu tava no ponto até a questão do meu trabalho, assim, bem em dúvida se era isso mesmo, que eu queria buscar um sentido pro trabalho, não só essa questão estética que eu via muito forte, até pelos próprios escritórios onde eu passei, e que eu queria buscar algo mais. E quando eu conheci, que eu vi ela, nossa, foi um divisor de águas, que foi onde eu me conheci também, que até então muita coisa eu não sabia, né? Mas foi um divisor de águas na minha vida, só tenho a agradecer, só essa amizade já de alguns anos, né? Amada, meu namastê profundo pra você, eu sei que as pessoas vão amar esse vídeo. Se Deus quiser, que dê tudo certo, que gostem. Então, até mais. Até mais. Para poder explicar para vocês um pouco melhor essa parte mais técnica desse trabalho da terapia de ambientes, eu vou utilizar como exemplo uma planta baixa de um imóvel que já foi tratado e vou mostrar para vocês algumas plantas aqui, como que é feito o processo. Falando então um pouco mais dessa parte técnica da terapia de ambientes, para vocês entenderem um pouco, até principalmente quando eu me refiro à parte de mensuração de danos, né, energéticos que o imóvel pode estar sofrendo, eu peguei essa planta baixa de um imóvel de uma casa que já foi tratada para vocês entenderem um pouco sobre isso. Então, aqui, por exemplo, foram encontrados diversos danos, né? Aqui foram 61 pontos em desequilíbrios, que seriam esses pontos que estão em vermelho, amarelo e verde, aonde são danos emocionais, o vermelho, o amarelo são danos psíquicos e os verdes são danos físicos. Após isso, também foram encontrados nesses tracejados, aqui nesses 3 pontos, 3 portais negativados, devido ao cruzamento da rede Hartmann, que quando estão ainda próxima desses outros danos, ainda potencializam e prejudicam ainda mais o morador. E essas linhas em vermelho são veios telúricos, foram encontrados 6 veios telúricos. E o que é isso? Veios telúricos é o que vem do solo, que é emanado do solo. Então, falhas geológicas prejudicam, águas subterrâneas, aterros sanitários e até mesmo gás radon, que muita gente não menciona, mas pode estar sendo sim emanado do solo, e ele é inodoro e incolor, e com os danos ele é cancerígeno, ok? Depois desse processo, a gente vai para a parte da mesa psiônica, onde é feito a cura. Essa aqui é a mesa psiônica, onde a gente trabalha com diversos portais. Aqui o disco solar, aqui é o baguá quântico com as sefirotes, aqui o portal de Gaia, onde a gente tem os dragões, a gente tem todo o reino mineral, vegetal, animal,
né? E todos os elementais por trás, os raios, as geometrias sagradas, que tudo potencializam ainda mais esse trabalho e promovem cura ao espaço. Só um detalhe, esse trabalho ele pode ser feito tanto para casas próprias ou não. Também espaços alugados também dá tranquilo para se fazer. Ou até mesmo você quer alugar um imóvel, já entregar esse espaço harmonizado, ok, ótimo, também tem como fazer isso, ok? Aqui, aí a gente vai, após todo esse processo, a gente vai para a parte do baguá quântico, onde a gente o ativa, mas para ativar, primeiro dentro de várias reuniões, a gente define que ele é diferente do Feng Shui clássico, né? O baguá quântico, devido aonde, atendendo à necessidade de cada cliente, a gente ativa as áreas da vida. Essas cores que vocês podem ver aqui são as áreas da vida que foram definidas, né, de acordo com a necessidade desse cliente. Como, por exemplo, um quarto extra para um casal, por exemplo, pode ser o quarto de visita, para outro talvez pode ser o home office, né? Ou para outra situação, o quarto do filho. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado, conversado, para atender a necessidade do cliente e assim a gente poder definir essas áreas, né? E ativar o baguá quântico. Aí aqui é o baguá quântico, onde a gente trabalha com os cristais, fazendo essa âncora, né? Porque o cristal é uma âncora, onde o próprio morador também, dentro da conversa, é tudo explicado corretamente, que ele tem que ter esses cristais em casa e os selos certinho para fazer essa âncora, esse link para ativar as áreas da vida e assim potencializar ainda mais o trabalho. Existe também outro processo que ele também tem que fazer separadamente de limpeza energética em casa, também para assim ajudar e potencializar ainda mais esse trabalho. Explicando um pouquinho mais sobre essa questão do Feng Shui, né, do baguá quântico em si, diferente do Feng Shui clássico, onde a gente faz interferências mais na parte física do imóvel para gerar essa parte de cura no imóvel na parte energética. A gente às vezes tem que se utilizar de algumas cores ou elementos que até às vezes o próprio morador não gosta. E o diferencial desse trabalho é isso, que a gente faz uma intervenção já na matriz do imóvel, no campo quântico do imóvel, para gerar esses benefícios na parte física, né? Então, isso também é um outro benefício. Além de ativar as áreas da vida de acordo com a necessidade do cliente, a gente também promove a cura na matriz do imóvel para sim gerar interferência no físico, sem necessidade, às vezes, de utilizar certos elementos que, às vezes, muitas vezes a gente não gosta, né? Então, por isso que é muito interessante, como o próprio nome diz, é quântico, é algo orgânico quando a gente, assim, ativa o baguá, que é a árvore da vida, né? A árvore da Cabala, a árvore da vida, e as sefirotes nesse espaço. Então é isso, só para vocês entenderem um pouquinho desse trabalho. Espero que vocês tenham gostado, se identifiquem, se sentirem o chamado, só entrar em contato. Gratidão.